Vereador Júlio Kaminski é escolhido para presidir CPI do Criciúma Prev. Uma nova maneira de vender produtos em fast food com a conscientização do consumidor busca reduzir a produção de lixo e preservar a natureza. Liberado o FGTS para moradores de Nova Veneza atingidos pelo temporal de janeiro. Secretário de Estado da Casa Civil vai à Assembleia Legislativa dar explicações sobre a reforma administrativa proposta pelo governador Carlos Moisés. Pesquisa confirma: brasileiro consome em média 7,5 kg de carnes por mês. E no esporte, Sandro está confiante em uma boa estreia do Tigre no Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O vereador Júlio Kaminski foi eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Criciúma Prev, a CPI que irá analisar a dívida da Prefeitura com o sistema previdenciário dos servidores públicos municipais. Confira na reportagem de Fernando Choque. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende avaliar a gestão do Criciúma Prev, foi instaurada na tarde de quarta-feira. O responsável por presidir a CPI é o vereador Júlio Kaminski, do PSDB, que foi o primeiro a manifestar interesse no assunto. Ao longo dos 2 anos, a gente vem buscando informações, tanto eu, o vereador Ademir, o vereador Zairo, o vereador Paulo Ferrarese, a gente vem buscando informações. E as informações, algumas um pouco incompletas, outro pouco normal, naturalmente no dia a dia. E aí agora fomos surpreendidos, agora em fevereiro, final de fevereiro, uma denúncia em cima de um parcelamento, que não houve o parecer do próprio Conselho Deliberativo, não houve, apontaram irregularidades na própria comunicação do presidente para a retenção dos valores do Fundo de Participação do Município, o FPM. Nós tivemos problemas de divergência de valores, porque o projeto que foi apresentado ele não tratava de valores, e de repente o valor que nós tínhamos discrepante de um requerimento e outro, não foi aquele, foi um outro diferente, maior por sinal. Enfim, tiveram várias situações que foram apontadas como possíveis irregularidades. Os vereadores não sabem exatamente o que vão encontrar pelo caminho, mas estão dispostos a investigar se realmente existem irregularidades na gestão do Instituto de Previdência do município. Quando tu faz uma comissão de inquérito, tu sabe como começa, tu sabe os procedimentos, agora realmente tu não consegue imaginar o desfecho dela. A gente espera que as informações no prazo de 180 dias possam ser esclarecidas. 180 dias não, 90 mais 90 se for necessário. A gente espera que nesse período a gente possa dar uma satisfação, mostrar se existe ou não irregularidades. O que a gente não pode é caracterizar algo que ainda nós não sabemos. O que existe apenas é uma denúncia de possíveis irregularidades. Então não dá para caracterizar a existência de uma situação ou de outra. Apenas são fatos que foram trazidos que merecem atenção. O poder e o alcance da CPI são amplos, mas só depois de concluir o relatório, o que deve acontecer em no máximo 180 dias, os vereadores saberão quais atitudes podem ser tomadas. Na realidade, a nossa competência ela se limita ao mandato, mas eu também não posso fugir dos assuntos determinados. Perfeito? Então, o que acontece? Qual é um dos requisitos objetivos de uma comissão como essa? É exatamente determinar aquilo que vai ser investigado. Perfeito? Então, o nosso trabalho é em cima daquilo que foi definido para ser investigado. Agora, se tiver alguma coisa, ou novas denúncias, como estão falando, que já tem novas denúncias, isso aí a gente não pode falar porque nós não conhecemos ainda. E se isso for desdobramentos
daquilo que foi denunciado, aí nós vamos ter que olhar. Agora, se são fatos novos, aí nós vamos provavelmente não vão servir de parâmetro para sustentar o nosso trabalho. A condução da CPI é regulamentada pelo regimento interno da Câmara dos Vereadores. E o rito inclui encontros semanais com a oitiva de agentes públicos envolvidos no caso. Nós vamos fazer uma auditoria. Então nós temos poderes para propor, não só propor, mas realizar uma auditoria, justamente para elucidar as nossas dúvidas e trazer informações dentro especificamente daquela denúncia. Então nós temos a possibilidade de fazer convocações coercitivamente. Então veja que o poder de uma CPI é muito grande, né? E por isso ele tem que ser tratado com muita responsabilidade. Não é uma CPI qualquer, não é uma comissão qualquer que vai lá e acompanha, tal, fiscaliza. Não, ela é muito mais profunda. Ela exige uma investigação. E essa investigação a gente vai fazer dentro dos limites da nossa competência e com muita responsabilidade. Uma nova maneira de vender produtos em fast food com a conscientização do consumidor busca reduzir a produção de lixo e preservar a natureza. A reportagem é de João Rocha. Não importa quantas vezes o plástico pode ser reutilizado, isso não o fará desaparecer. Pelo contrário, mais de 80% dos plásticos no Brasil acabam depositados nos aterros sanitários, lixões, ruas, parques, além de rios e mares. Depois de usados, se acumulam no meio ambiente por anos e anos, até que comecem a se degradar. Tem plásticos que são mais resistentes, outros um pouco menos, né? Demora um pouquinho menos, mas mesmo assim, em todos os casos, eles têm um tempo de vida, uma durabilidade, né, no ambiente muito alta, muito elevada, né? Além desse tempo, um grande problema também do plástico é que no ambiente ele libera resíduos, né? Ele é feito de materiais químicos, né? Compostos químicos, inclusive a partir do petróleo, né? Ele utiliza o petróleo para a fabricação. E conforme ele vai ficando no ambiente, ele vai soltando, liberando partículas químicas, elementos químicos que vão provocando alterações no ambiente. Se for em aterros, né, sanitários ou nos lixões também, eles vão para a atmosfera, eles vão ser aspirados, eles vão para a água do rio, do mar. Essa bióloga destaca ainda os prejuízos causados em rios e mares, tanto para os animais quanto para a água, por conta da poluição. Os animais marinhos, eles têm essa tendência de se alimentar, né, do plástico, porque eles se confundem, tá? Em alguns casos, as aves, elas também se confundem, porque o plástico, muitas vezes colorido, ele chama a atenção da ave, né, e ele acaba prejudicando nesse sentido. E também porque na água ele libera muitos resíduos. Então ele libera esses resíduos químicos que vão alterar a vida, o ciclo de vida desses animais, vão atrapalhar o ciclo reprodutivo desses animais e muitas vezes vão provocar alterações hormonais, né? Então os efeitos são bem nocivos, né? Bastante perigosos. Uma onda do bem está surgindo no Brasil e pretende transformar aos poucos esse cenário. Muitas empresas, a maioria redes de fast food, como restaurantes, lanchonetes e cafés, decidiram mudar o jeito de vender os produtos. Diversas redes de comércio de gêneros alimentícios do país já começaram a substituir embalagens e canudos plásticos por outros de materiais biodegradáveis. Além de diminuir o impacto ambiental, o objetivo é conscientizar o consumidor sobre a importância da preservação da natureza. Nas unidades de fast food, onde João Augusto é diretor executivo, os canudos de plásticos foram substituídos por outros de papel, assim como os copos para refrigerantes. Ele acredita que quanto mais empresas aderirem a esse novo modelo, os custos tendem a cair. As franquias, como são maiores, têm maiores números, maiores fluxos, nós precisamos mais de ter essa iniciativa até para as fábricas de canudos biodegradáveis estarem conseguindo abaixar o preço do produto para todo mundo ter acesso. A ideia é produzir lixos que sejam menos nocivos ao meio ambiente e numa quantidade cada vez menor.
começando pelas empresas até chegar no consumidor. Esses últimos dados nossos, a gente viu que também o público aderiu com bastante certeza essa nova prática. Também está deixando de usar canudos, deixando de levar sacolas, quando a pessoa vem até com bolsas já, que ajudam para fazer a utilização, para levar lanches e levar para sua casa, diminuir a questão dos plásticos também. Fernando quase não notou a diferença entre o canudo de papel e o de plástico e aprovou a iniciativa da empresa de se preocupar com o meio ambiente. Eu achei uma ótima iniciativa, porque a gente acaba depositando menos lixo plástico, que demora um pouco mais para ser decomposto nos lixões e tudo mais, e substituir pelo papel, que provavelmente ele se decompõe muito mais fácil. E eu acho que é o primeiro passo de uma grande mudança que a gente pode ter. Os plásticos são responsáveis por aproximadamente 40% dos resíduos gerados em domicílios, em sua maioria embalagens. Os pequenos gestos de cada pessoa e boas ideias como essa podem realizar grandes transformações. A natureza agradece. A seguir, liberado o FGTS para moradores de Nova Veneza atingidos pelo temporal de janeiro. Foi liberado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para moradores de Nova Veneza atingidos pelo temporal de janeiro. A operação seguirá até o início do mês que vem. Moradores de Nova Veneza que foram atingidos pelo temporal que trouxe inúmeros prejuízos em janeiro poderão receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem confirma a informação é a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social. As pessoas que têm direito são aquelas, né, que sofreram ali o desastre natural e que foram feito o cadastro através da Defesa Civil. Então essas pessoas, através das ruas que nós estamos disponibilizando pelo site da Prefeitura, é que vão ter o direito ao saque. Segundo a representante da Prefeitura, aproximadamente 2.000 famílias estão aptas para receber o benefício. Estimativa de 1.170 famílias, aproximadamente, e com 9 bairros aqui do município. Portanto, é bom ficar atento quem mora nas seguintes localidades: Garuvinha, Jardim Florença, São Bento Baixo, Nossa Senhora de Lourdes, Elisa, Bortoluzzi, Bortoloto, Centro e Distrito do Caravaggio. Poderão ser sacados até R$ 6.220 por conta, ou seja, caso mais de uma pessoa tenha direito ao FGTS em uma mesma residência, a quantia será liberada para ambos. É importante estar com toda a documentação exigida pela Caixa em mãos. Os documentos necessários, além dos documentos pessoais, tem que trazer o comprovante de residência. Também nós estamos disponibilizando no site um link para que as pessoas possam estarem imprimindo uma solicitação de saque para já trazer devidamente preenchido, né? Assim a gente evita também aglomeramento de pessoas, né? E, enfim, para facilitar o atendimento. Também é importante que as pessoas tragam o xerox dos contratos, porque como nós estamos disponibilizando um valor por contrato, até uma estimativa de até R$ 6.220, é importante que tragam a cópia de todos os contratos. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão liberados aproximadamente R$ 3 milhões. Em Nova Veneza, os cadastros para viabilizar a retirada do FGTS ocorrem até o dia 5 de maio, entre 8 da manhã e meio-dia e das 13 às 17 horas, no CRAS do município. As ruas também estão sendo divulgadas através do site da Prefeitura. Então, as pessoas podem estarem olhando ali, se caso realmente a sua rua foi contemplada, todos os moradores da casa têm direito. Então, só para título de informação, o pai, a mãe, o filho, se eles têm o saldo em conta, eles também vão ter o direito ao saque.
O secretário de Estado da Casa Civil visitou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na ocasião, deputados e lideranças de entidades organizadas realizaram uma série de questionamentos acerca da reforma administrativa proposta pelo governador Carlos Moisés. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina foi palco da primeira audiência pública para debater o projeto de lei complementar da reforma administrativa que reorganiza a gestão estadual. Secretários de Estado e representantes do governo responderam a questionamentos de deputados estaduais e de líderes da sociedade civil organizada. Para o secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, esse é o momento de trazer a discussão para a comunidade e esclarecer os benefícios da reforma administrativa. Olha, um momento importante, né? Um momento importante de trazer a discussão para a sociedade e, naturalmente, a participação dos deputados é muito importante nesse sentido. Nós enxergamos e entendemos, sendo favorável ao governo, a elaboração por parte da Assembleia Legislativa desse movimento que se criou das audiências públicas. Então, é um momento que a gente pôde debater aqui com diversas áreas e com a participação efetiva dos secretários de Estado das áreas que foram abordadas no dia de hoje, discutindo o novo modelo de Estado, o modelo proposto através da reforma administrativa, que, reitero, é uma reforma que foi pensada e escrita ainda no momento da transição, lá nos meses de novembro e dezembro, pós-período eleitoral, e testada na prática nos últimos 3 meses ou nos 100 primeiros dias de governo, na medida em que aquilo que está em análise aqui na Assembleia Legislativa já é, de fato, que vem sendo empregado pelo governo nas suas ações desde o primeiro dia do seu governo. E ali, de fato, a gente teve como testar na prática se esse é o modelo ideal para Santa Catarina. O secretário também destaca a economia a ser gerada após a aprovação do projeto de lei complementar. É importante destacar ainda a economicidade que a reforma administrativa vai trazer. São cerca de 500 milhões de reais em 4 anos e perguntado sobre a celeridade, como eu fui aqui hoje, que o projeto deve tramitar na casa, é porque a conta é muito simples. São 500 milhões de reais em 48 meses, aproximadamente 10 milhões de reais a cada mês que passa, que a reforma não é analisada e aprovada, são 10 milhões de reais a mais que o governo gasta com essas ações. Então a gente tem essa preocupação, por isso é importante esse movimento do governo vir até a Assembleia Legislativa, se mostrar aberto à discussão e à evolução da proposta para que a gente tenha o quão antes essa reforma aprovada na Assembleia Legislativa. Além da audiência pública, os deputados estaduais encaminharam 129 perguntas por escrito ao governo sobre a proposta da reforma administrativa. Ficará a cargo do secretário da Administração, Jorge Eduardo Tasca, coordenar o encaminhamento das respostas ao parlamento. Eu penso que seja um momento de extrema importância no sentido de esclarecer as dúvidas que permanecem sobre essa mudança, assim como permanecem sobre todas as mudanças que um governo faz. Então, é um momento onde se faz uma profunda mudança, né, na organização administrativa do Estado, e os setores estão aqui representados para sanar as suas dúvidas. Avalio que hoje todos tenham saído daqui convencidos de que este é o modelo ideal para o governador Carlos Moisés governar o estado de Santa Catarina pelo menos pelos próximos 4 anos. O brasileiro consome em média 7,5 kg de carnes por mês, mas o número da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma média. Tem gente que coloca muito mais do que isso no prato. Quando ouve a palavra churrasco, tem gente que não pensa 2 vezes. Como carne se tiver de manhã, à tarde e à noite. Eu amo carne mesmo. Não sou gaúcha, então é de família, de tradição. O churrasco tem que estar em todas. O churrasco surgiu no Brasil na metade do século XVII, época em que os tropeiros iam para o sul do Brasil para vender diversos produtos. O gado era usado pelos viajantes apenas para o transporte, mas aí eles perceberam que o animal poderia ser uma fonte rápida de alimentação, porque só precisava do fogo depois do abate do boi. Hoje em dia, o churrasco é praticamente um clássico na mesa do brasileiro, não importa o dia da semana. Se tiver carne, não tem jeito, né? A carne faz parte do dia a dia do ser humano. O brasileiro que não come churrasco não é brasileiro. Tem dia da semana para comer? Para mim não, churrasco todo dia faz bem. Nessa churrascaria, no centro de São Paulo, aproximadamente 150 quilos de carne viram churrasco todos os dias.
E não tem segredo. Depois de aceso o carvão, basta colocar o corte preparado no capricho, jogar sal grosso e esperar um pouco. Tem para todos os gostos. Mal passado, no ponto ou bem passado. O pessoal procura muito, né? O tradicional churrasco gaúcho, né? Tá, e qual o corte de carne que você percebe que mais sai aqui? O que o pessoal mais consome? Mas a carne bovina o pessoal procura mais, mas o filé de frango o pessoal está procurando bem. Picanha, né? O pessoal, picanha, costela. Hoje o pessoal está optando também procurando muito a carne de carneiro, né? O cordeiro, né? E variadas carnes, linguiça, frango, mas o que mais sai é a picanha. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas vale como incentivo para quem prefere assumir o comando dos espetos em casa. O preço da carne bovina, pelo menos esta semana, está quase 3% mais baixo. E para não fazer feio, vale a dica de quem trabalha com churrasco há muito tempo. O churrasco tradicional mesmo não tem como fugir, é o sal grosso mesmo. E o preparamento do fogo, né? Você não pode já acender o fogo e colocar a carne já em cima. Tem que deixar pegar bem o fogo, virar a brasa vermelhinha para poder não levantar lavareda na carne e não sapecar ou queimar a carne. Assar mais ela com a caloria mesmo. E assim já vai garantir uma carne saborosa. Saborosa, com certeza. O churrasco tão tradicional no sul do país, hoje é paixão nacional. Todo dia a dia. Uma picanha, ai que delícia. A seguir, Sandro, zagueiro do Criciúma, está confiante em uma boa estreia do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, o Carvoeiro vai encarar o Cuiabá. Agora o esporte. Sandro, zagueiro do Criciúma, está confiante em uma boa estreia do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, o Carvoeiro encara o Cuiabá. Ele já está na segunda temporada defendendo o Tigre. Sandro, zagueiro experiente, está otimista para a estreia na Série B. O Carvoeiro no sábado encara o Cuiabá. A intenção é começar o campeonato com triunfo, diferentemente das duas temporadas anteriores. O jeito foi aproveitar as 2 semanas sem jogos para aperfeiçoar o time através dos treinamentos. Foi um pouco difícil a primeira, né? A primeira semana dessa dia que a gente queria bastante estar nas finais, mas não aconteceu. Mas foi bom para poder recuperar todos os nossos companheiros que estão no departamento médico. A gente lapidar um pouco da parte física também, técnica, e nos entrosarmos melhores ainda. E nosso objetivo que virão. Nesse tempo de espera entre o Campeonato Catarinense e a Série B, o técnico Gilson Kleina até ensaiou uma nova plataforma de jogo. É bem provável que o Carvoeiro comece a competição jogando com 3 zagueiros, um jeito que o time ainda não foi testado. Então, essa introdução, como o companheiro perguntou ali primeiro, semana foi bem trabalhada. A quebra das entrelinhas, a movimentação na nossa lado da linha defensiva, a primeira linha defensiva, a gente trabalha bastante para a gente não haver nenhum tipo de penetração, se houver, como se comportar, dessas coisas corriqueiras que são um detalhe mínimo, mas que faz toda a diferença. Espero que a gente consiga colocar em prática o mais rápido possível e se sofrer muito menos. E se Gilson Kleina optar mesmo por 3 zagueiros, Sandro, que atuava pelo lado direito do campo, terá que migrar para o lado esquerdo. Será que o atleta encontrará dificuldades de adaptação? Então, a gente está adaptado ali os dois lados, entendeu? A gente, desde miudinho, a gente fez a base para trabalhar por ambos os lados e não vejo nenhuma diferença não. A competição é maior que tem nosso companheiro Delan, que é canhoto, mas a gente consegue aprender até mesmo com ele ali como é que se usa a perna esquerda e tudo mais. E para os curiosos, não tem moleza. Sandro não abriu quem o técnico Gilson Kleina escolheu para ser titular. Companheiro, a gente vai até o coletivo da madrugada ainda, né?
que até sexta-feira deu muita coisa para rolar, até chegar sábado ainda. Independentemente de quem vai jogar, cara, a intenção é de dar o máximo lá, de colocar tudo que foi introduzido dentro do trabalho em prática, que a gente conseguindo fazer a nossa parte em excelência, a gente está mais perto de sair com a vitória. E nesses anos que passaram a gente sofreu muito no início, então esse iniciozinho a gente está bem focado para a gente fazer diferente, colocar a nossa força máxima possível ali, que o início faz toda a diferença, para ambos, tanto para baixo como para cima. O jeito é não dar colher de chá para o azar. O fato do adversário de sábado ser desconhecido não significa que o jogo será fácil. É um time que é versátil, transição rápida, se não me engano tem a linha ofensiva dele é bem agressiva, é mano a mano direto, entendeu? Gosta de um para um, então nisso aí a gente está trabalhando em cima desse quesito aí para a gente não sofrer tanto susto no jogo. Mas eles vão se preocupar também que as nossas armas também estão sendo lapidadas. Tem de ser um bom jogo no sábado aqui, tomara que a gente saia feliz no final. Segurança e saúde no ambiente do trabalho. Este é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira. Saúde e segurança no trabalho. Assunto latente e muito debatido nos dias atuais. Esta será a pauta do Primavera Saúde desta quinta-feira. A jornalista Débora Correia irá conversar com a engenheira em segurança no trabalho, Bruna D'Agostin, que irá discorrer sobre o tema dentro de instantes. As doenças ocupacionais para o Ministério do Trabalho, para o INSS, são vistas como acidentes de trabalho também. Elas entram nas estatísticas da mesma forma, né? Então essa preocupação global é fundamental. Como é que são os dados hoje, né, mundiais aí, se der para a gente trazer para o Brasil também em relação ao número de acidentes do trabalho? Esses números são bem alarmantes. Nós temos um acidente fatal no mundo a cada 15 segundos. Nossa. Então, nesse momento que a gente conversando, com certeza alguém já perdeu a vida em decorrência da sua atividade profissional. No Brasil, nós temos um acidente a cada 48 segundos. Então, o número é muito alto. O Primavera Saúde vai ao ar em alguns minutos, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Primavera Saúde através do canal 13, os da GVT, canal 12. Olá, eu sou Bruna D'Agostin, sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalhador. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.